Boa tarde, meus amados, boa tarde, minhas amadas, a todos quantos estão aqui, né? Hoje, gente maravilhosa, dessa terça-feira, vamos fazer o nosso primeiro vídeo, né? Desta semana. Oh, glória a Deus! É como diz o salmista, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas ontem estavam no nosso meio, não é verdade? E hoje já não estão mais. Muita gente. Então nós temos que ser gratos a Deus pelo fôlego de vida também. Por sinal, muito mais ainda, né? Olha, eu quero dar as boas-vindas para todos vocês, né? Os que estão chegando agora no nosso canal aqui, que vai nos ajudar. Eu confio que você vai fazer a sua inscrição, que Deus te abençoe. Nos ajude, porque nós estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor. Nós não queremos glória, até porque não tem de onde tirar glória para nós, né? Toda glória já é do nosso Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Eu e você somos dele. Eu quero trazer uma palavra aqui, bem rápida, mas ela tem mais versículos do que as outras que a gente tem compartilhado, só 2, 3 versículos. Essa, se eu não me engano, tem uns 4 ou 5. Mas ela vai ser rápida. Se inscreva no meu canal, deixa ali o teu likezinho, deixa o teu joinha, compartilhe, comenta, bate no sininho ali, faz tudo ali. Que você não fez ainda, lógico. Mas se você já se inscreveu e etc, etc, então comente e compartilhe, isso é muito bom. Deixa outras pessoas ouvir o que Deus tem para falar para elas também. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado a você. Não é isso? Olha, lá em Mateus, no capítulo 16, muito conhecido, mas eu costumo dizer, gente, na Bíblia, se tudo não for muito conhecido para mim, se tudo não for muito conhecido para você, onde é que está a falha? Não está na palavra de Deus, porque ela está aqui, ó. É nós que temos que ter mais intimidade com ela. Aí, às vezes, alguém fala um texto e diz, texto tal, já li, quer dizer assim como uma vez eu li. Não, você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Tudo que a gente falar, você já vai na frente, porque você já sabe o que é que vai ser dito ali. Amém? Glória a Deus. E só sabe quem tem intimidade, não é mesmo? Olha, Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, olha que lindo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, aleluia. Gente, que maravilha. Você notou aqui a mesma pergunta de 2 ângulos para as pessoas que são lá de longe, que andam longe de Jesus. Escuta falar, vê falar, assistir os milagres, mas não anda ali com Jesus, não está aqui, ó, com Jesus no coração. E aqueles que são ali, ó, com Jesus no coração direto, tem uma resposta. E os outros têm outra resposta. E você vai ver que, na verdade, existe uma terceira resposta, né? Existe uma terceira resposta. Quando fala de terceira resposta, fazendo aqui uma aspazinha,
Eu lembro de uma ministração que eu ouvi de uma irmãzinha aí, graças a Deus, o Espírito Santo usou essa irmã tremendamente. E ela estava falando das duas estradas, dois caminhos, que só há dois caminhos, o caminho da bênção, o caminho da maldição, enfim. E ela falou, e tem uma terceira opção, e tem um terceiro caminho. Só que esse terceiro caminho não é Jesus. Não é Jesus que dá o terceiro caminho. Eu achei lindo essa inspiração do Espírito Santo. Porque sempre há o terceiro caminho. Mas você se arrebenta porque o terceiro caminho qual é? É andar pela estrada larga. É o terceiro caminho. Mas é uma terceira opção, porque ele está dizendo que aquela dali é um caminho. Mas é um caminho que leva à perdição. Se a pessoa escolheu uma terceira opção. Sabe por quê? Porque ele estava numa posição de escolha. Porque quem não tem Jesus já está na estrada larga. Antes ele estava na estrada larga, mas ele nem sabia. Aí Deus, isso é uma palavra para crente, não é para quem não é crente. Aí Deus tocou, tirou ele lá do lamaçal, trouxe para cá, para o reino dele. E agora ele tem opção, ele pode escolher. Porque ele parece que está querendo voltar. Cuidado, não faz isso. Aí se ele optar para voltar para onde ele estava, é uma terceira opção que ele tomou por sua própria conta e risco. Então, voltando ali, fechando aspas aqui, e voltando ali para Pedro, Pedro foi como se fosse uma terceira opção, veio do Espírito Santo. Aqui o contrário, aqui o Espírito Santo deu a terceira opção. Porque quando perguntaram para os outros, perguntou Jesus para todos. Aí aqui ele vai dizer assim, e eles responderam, uns dizem João Batista, vamos supor que um falou, não foi todos que disse assim, uns dizem João Batista, unissono, não, um falou, uns dizem João Batista, não é sempre assim no meio das conversas, quando ninguém tem assunto, de repente um tem um assunto ali, aí começa, todo mundo tem o que falar, uns dizem João Batista, aí o outro levantou e disse, outros Elias, aí o outro levantou e disse, outros Jeremias, aí veio o terceiro assim que fechou com chave de ouro, né? Aí diz, alguns dos profetas. Aí Jesus diz, mas vós, ele continuou, quem dizeis que eu sou? Gente do céu, é porque você não está notando, eu também não, mas eu imagino. Deu um branco cadê aquele monte de gente que um falava uma coisa, outro falava outra? Ninguém falou. E se não fosse a terceira opção, eles ficavam sem saber. Sem saber. Porque, na verdade, o que Jesus queria ouvir, Deus tocou em Pedro e Pedro falou, tu és o Filho de Deus. Jesus queria exatamente que eles falassem isso. E ele disse, bem feito, bem-aventurado, que beleza, que bom, você foi... só que essa palavra não é tua. Quem te revelou foi Deus, foi o Pai, foi o Espírito Santo que te revelou. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, eu quero encerrar um minutinho aqui para dizer para você que a tristeza dessa palavra é que ainda hoje tem gente dizendo que Jesus é Buda, tem gente dizendo que Jesus é Cafuço, que Jesus é não sei quem que já ressuscitou umas 40, 50 vezes, ali daquele negócio lá de morre e vai cumprir um karma e vê, ppp, e ainda falta vir, ele já teve não sei aonde, mas para conhecer Jesus tem que ser revelado pelo Espírito Santo. Por isso, meu querido, tem sido tão difícil de você entender. Por isso, minha querida, não tem sido tão fácil para você entender, mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai abrir o entendimento, Deus vai tocar o teu coraçãozinho e você vai entender que se não for o Espírito Santo mostrando esse Jesus para você, você vai sempre conhecer o Jesus da história e nunca vai conseguir conhecer o Jesus da Bíblia. E é vontade de Deus que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Amém? Glória a Deus? Então, ficamos por aqui até sexta-feira. Deus abençoe.